Olá, prezados, aqui é a professora Luciane Pavan. Meu objetivo é contribuir com vocês na aula sobre tema de interpretação de gráficos e tabelas. Minha formação é em matemática pela Universidade Estadual de Maringá, mestrado em educação para o ensino de ciências e matemática. Também tenho licenciatura em pedagogia e pós-graduações na área da educação. Tenho experiências em várias disciplinas relacionadas à área de exatas, e por isso meu objetivo é ajudá-los nesse tema hoje. Bem, como eu disse, o tema da nossa aula de hoje é sobre interpretação de gráficos e tabelas. Vou trazer também algumas situações, algumas questões, de algumas avaliações, para que a gente possa analisar e verificar de como realizar a leitura e a interpretação de gráficos. Mas, primeiramente, o que tem que ser os gráficos? Bom, gráficos são ferramentas de representação dos dados que servem para facilitar a visualização destes. E a interpretação adequada de um gráfico nesse caso, nós precisamos destacar ali alguns pontos fundamentais para uma leitura e uma interpretação gráfica adequada. Então, é isso que a gente vai verificar nesse momento, tá bem? Então, iniciando, né, esses conteúdos necessários para a gente verificar, então, a interpretação dos gráficos, primeiro item é fazer uma leitura minuciosa do título, porque muitas vezes a gente consegue responder uma pergunta ou alguma alternativa da questão pelo próprio título. Em seguida, nós vamos identificar os eixos horizontal e vertical do gráfico, verificar ali que tipo de variáveis cada eixo está explicitando e observar ali os valores máximos e mínimos e suas variações. Em seguida, nós vamos analisar o conteúdo do gráfico segundo o contexto no qual ele foi construído, tá? Ou seja, nós vamos verificar, então, as relações entre as variáveis apresentadas, realizando ali a interpretação dos resultados que eles nos traz. Em seguida, a gente vai, então, verificar uma questão que é própria de uma questão e algumas interpretações que a gente tem que realizar a partir dessa questão. A questão diz o seguinte: as taxas de emprego para mulheres são afetadas diretamente por ciclos econômicos e por políticas de governo que contemplam a inclusão das mulheres no mercado de trabalho. O gráfico a seguir apresenta variações das taxas percentuais de emprego para mulheres em alguns países, no período de 2000 a 2011. Aí ele traz, então, este gráfico, tá? Onde a gente tem aqui no eixo horizontal apresentando os anos, entre as linhas, a interpretação desse gráfico e verificar quais são as alternativas que a gente tem que analisar. Então, na primeira alternativa, manteve-se constante na Itália, manteve-se crescente na França e no Japão, atingiu na Grã-Bretanha seu valor máximo em 2011, aumentou mais na Alemanha que nos demais países pesquisados, e ali em negrito para a gente verificar que vai ser a alternativa correta, tá? Manteve-se superior. Vamos analisar cada alternativa aqui para verificar qual é a correta. Então, para a gente responder essa questão, nós vamos contemplar
todos os pontos fundamentais para uma leitura e uma interpretação adequada dos gráficos, segundo as orientações iniciais, tá? Essa questão não é uma questão difícil, porém, se a gente não realizar essa leitura minuciosa, acaba cometendo algum erro ali nessa interpretação, tá? Então, após realizar a leitura do enunciado da questão, temos que fazer a leitura minuciosa do título do gráfico, pois o título deve conter todas as informações que vêm logo a seguir. No caso aqui da nossa questão, ele vai falar sobre a taxa percentual de emprego para as mulheres de 2000 a 2011, e geralmente o título ele termina com um intervalo de tempo, tá? Como é nesse caso. O segundo ponto a destacar são os eixos. Então, como a gente já enfatizou na leitura do gráfico, nós temos ali o eixo vertical, que está relacionado à taxa percentual, e o eixo horizontal ao intervalo de anos. Em seguida, a gente deve visualizar os dados do gráfico. Então, aqui em nosso exemplo, temos dados de Canadá, Grã-Bretanha, Estados Unidos, Alemão, Japão, França e Itália, com a relação ali de taxa percentual e de intervalo de tempo para cada, no caso, cada país, tá? Então, na alternativa A, manteve-se constante na Itália? Então, observe a linha relacionada à Itália. A gente pode observar ali pelo gráfico que a taxa percentual da Itália, ela iniciou em 40%, e que no final do intervalo, ela alcançou aproximadamente ali 47%. Né? É fácil a visualização somente ali mesmo pelas linhas de grade que está representadas no gráfico. Então, aumentou a taxa percentual ali, ela não se manteve constante. Então, nesse caso, a alternativa A já descartamos, né? Ela já é incorreta. No item B, veja a alternativa do item B. Manteve-se crescente na França e no Japão? Então, vamos verificar ali também pelo gráfico, né? A gente pode verificar pelas linhas relacionadas a cada. Podemos perceber que houve um período na França de uma pequena crescente, depois ela se estabilizou, e novamente uma leve crescente, e depois teve uma queda antes de se estabilizar. Ou seja, a França não manteve-se crescente. Então, só por esse fato, a alternativa já seria incorreta, tá? Mas vamos analisar também o Japão. Assim também acontece no Japão. Houve uma leve crescente e depois a taxa percentual caiu e só depois voltou a crescer. Então, pelas duas situações, a alternativa é incorreta. Atingiu na Grã-Bretanha seu valor máximo em 2011? Então, se a gente analisar ali o gráfico, verificar as linhas de grades ali, a gente vai verificar que o valor máximo para a Grã-Bretanha não é em 2011, é em torno do ano de 2008. Tá? Então, nesse caso, também a alternativa é incorreta. Na letra D, como eu já tinha enfatizado que vai ser a alternativa correta. Aumentou mais na Alemanha que nos demais países pesquisados? Então, fazendo análise ali do gráfico, a gente pode verificar que essa taxa percentual na Alemanha, ela inicia-se com uma taxa percentual em torno de 58% e termina o período com uma taxa percentual em torno de 68%. Ou seja, nós tivemos ali um aumento nesse período de aproximadamente 10%. E comparando com as taxas percentuais iniciais e finais dos outros países, como França, Alemanha, a gente verifica, França, Japão, a gente verifica ali que
foi a Alemanha que teve esse maior aumento, tá? Então, sim, é a alternativa correta. Foi a Alemanha que teve mais aumentos na taxa percentual relacionados aos outros países pesquisados. Só para finalizar, a alternativa E, ele nos diz que manteve-se superior a 60% no Canadá, na Alemanha e nos Estados Unidos. Então, também pela análise do gráfico ali, nós percebemos que o Canadá iniciou e manteve-se a taxa superior a 60%. Porém, a Alemanha, ela iniciou em torno de 58% e terminou, sim, acima de 60%, mas ela não se manteve o tempo todo superior a 60%, tá? Mas no caso, como ela não se manteve, então a gente não pode considerá-la correta, tá bem? Então, por isso que a alternativa também é falsa. Nós vamos agora para uma outra questão do ENAD. Essa não é também uma questão difícil, mas ela tem agora alguns cálculos a serem realizados. Então, na primeira questão, era relacionada a mais interpretação mesmo, verificar ali os eixos horizontais, verticais, as linhas de grade, todas as informações relacionadas a esse gráfico. E agora aqui, nós vamos verificar todas essas orientações, né, de leitura e interpretação, mas também que tem alguns cálculos ali relacionados à questão, tá? A questão diz o seguinte: os britânicos decidiram sair da União Europeia e a decisão do referendo abalou os mercados financeiros em meio às incertezas sobre os possíveis impactos dessa saída. Os gráficos a seguir apresentam, respectivamente, olha que importante, ele vai nos dar dois gráficos com informações relacionadas a esses dois gráficos, respectivamente, sobre as contribuições dos países integrantes no bloco para a União Europeia em 2014, que somam 144,9 bilhões de euros. E a comparação entre a contribuição do Reino Unido para a União Europeia e a contrapartida dos gastos da União Europeia com o Reino Unido. Então, este foi o gráfico que a questão nos deu. São em bilhões de dólares, e o segundo ali relacionado como no slide anterior coloca. Então, olha que importante aqui ele nos disse, ó, considerando o texto, ou seja, o enunciado da questão e as informações apresentadas nos gráficos, assinale a opção correta. Primeira, ele nos diz a seguinte: a contribuição dos 4 maiores países do bloco somou 41,13%? B, o grupo Outros Países contribuiu para esse bloco econômico com 42,1%? A diferença da contribuição do Reino Unido em relação ao recebido do bloco econômico foi 38,94%? A soma das participações dos 3 países com maior contribuição para o bloco atual de participação do Reino Unido com o bloco econômico em 2014 foi 17,8%, o que colocou entre os 4 maiores participantes. Então, vamos analisar cada uma dessas alternativas para a gente verificar, então, qual é a correta. Bom, então, quais são aquelas orientações iniciais primordiais? Realizar a leitura minuciosa, tanto do título, né, do gráfico, quanto do enunciado da questão.
Depois disso, deve conter ali todas as informações né, que a gente precisa para fazer a análise. Então, em nossa questão, temos 2014 e a Coreia, ambos em bilhões de euros. Então, vamos verificar cada alternativa. Primeiro, ele diz assim na alternativa A contribuição dos 4 maiores países do bloco somou 41,13%. Então, a gente pode observar aqui nesta alternativa que temos que somar as contribuições em bilhões de euros dos 4 maiores países do bloco que expressa no primeiro gráfico, ou seja, a Alemanha, que é de 25,8%, a França, 19,5%, a Itália, 14,3%, o Reino Unido, 11,3%. Então, se a gente somar, né, essa informação que ele nos deu no gráfico, a gente pode observar ali que essa soma atinge 70,9 bilhões de euros. Então, como a alternativa está em termos de porcentagem, o que a gente precisa fazer? Nós vamos encontrar, então, qual percentual que equivale a 70,9 bilhões de euros, tá? Do total da contribuição, que foi de quanto? Lá no enunciado da questão, ele nos dá isso, que o total de contribuição foi de 144,9 bilhões de euros. Então, se esse foi o total, esse é o meu 100%. Como a soma aqui desses países deu 70,9 bilhões, aí a gente vai encontrar, então, qual é a taxa percentual relacionada a isso. E a gente pode fazer isso por uma regrinha de 3 simples ali. Tá? Então, 149,9 equivale a 100%, 70,9 eu vou descobrir. Realizando ali, então, a multiplicação, eu verifico que a taxa percentual relativa a essa contribuição vai ser de 48,93% e não de 41,13%. Então, falsa essa alternativa, ela está incorreta. Próximo é a letra B, onde ele diz: o grupo Outros Países contribuiu para esse bloco econômico com 42,1%. Mesma análise que a gente tem que fazer da questão anterior. Então, a gente verifica ali no primeiro gráfico, quando analisamos o valor ali de contribuição de outros países, está no valor de 42,1 bilhões de euros. Não está em percentual. Então, a gente também precisa achar essa taxa percentual ali, utilizando, nesse caso, a regra de 3 simples, que é uma forma mais prática. Então, 144,9 é o total da contribuição, como estava lá no enunciado, que é o meu 100%, e eu vou achar agora qual é esse percentual relacionado a 42,1. Fazendo novamente ali a multiplicação, a gente encontra que esse percentual está relacionado a 29,05. Também, analisando a alternativa, a gente verifica que ela é incorreta. Tá? Ele diz: a diferença da contribuição do Reino Unido foi de primeiramente. Então, no quesito interpretação, tá? Enfatizar bem isso. Por quê? Verificando a diferença entre a contribuição do Reino Unido em relação ao recebido do bloco econômico, que está no segundo gráfico. Então, nós temos ali
a diferença é de 11,3, quando a gente diz diferença, a gente vai subtrair, menos 6,9. Isso é igual a 4,4 bilhões de euros, tá? Então, pois nós temos ali que no segundo gráfico também está expresso em bilhões de euros e não está expresso em percentual. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente também tem que achar essa taxa percentual, tá? Então, como a gente tem, em termos de valores ali, qual seria o percentual dessa diferença de 4,4 bilhões de euros? Seria, então, 11,3 seria, nesse caso, como a gente achou que a diferença é de 4,4, a gente também pode utilizar esse percentual de contribuição ali no Reino Unido. E a gente, então, realizando ali a multiplicação, nós observamos que essa taxa percentual é de 38,94%. Então, correta a letra C. Letra D. A soma das participações dos 3 países com maior contribuição para o bloco econômico supera 50%? Então, aqui é uma alternativa mais prática da gente resolver. Então, nessa alternativa, nós temos que somar apenas as contribuições ali em bilhões de euros dos 3 países, tá? Com uma maior contribuição do bloco econômico, ou seja, a Alemanha, a França, a Itália, somando, nos dá 59,6 bilhões de euros. Então, como a alternativa está em termos de percentual, então a gente também precisa encontrar esse percentual que equivale a 59,6 bilhões. Lembrando que o total ali foi de 144,9, realizando ali a nossa multiplicação cruzada pela regra de 3 simples, a gente verifica, então, que esse percentual é de 41,13%. Como a alternativa destacava que ele superava 50%, então, incorreta essa alternativa. Finalizando, na alternativa E, ele nos diz que o percentual de participação do Reino Unido com o bloco econômico em 2014 foi de 17,8%, o que o colocou entre os 4 maiores participantes. Então, analisando ali o gráfico, a gente verifica o valor de contribuição do Reino Unido no primeiro gráfico é de 11,3 bilhões de euros. E verificar o percentual deste valor em relação ao total de contribuição, que foi de 144,9, a gente pode realizar, então, ali também a regra de 3. E a gente observa que esse percentual, ele vai ser de 7,8 e não de 17,8. Tá? Então, por isso que a alternativa E também está incorreta e concluímos, então, a alternativa C como correta. Então, por esses 2 exemplos, a gente pode observar que terá questões com gráficos que a gente precisa apenas realizar ali uma leitura minuciosa para poder resolver a questão. Em outros casos, além dessa leitura minuciosa, a gente vai precisar ali de alguns instrumentos matemáticos, alguns cálculos, para a gente também resolver a questão, tá? Lembrando sempre que a leitura adequada é fundamental para o sucesso da questão. Agora a gente vai comentar um pouquinho sobre as tabelas, que muitas vezes a gente também tem que interpretar tabelas, tá? Então, numa tabela, existe ali elementos essenciais, como o título, que estará sempre respondendo a perguntas como o que foi pesquisado, quando e onde. Então, isso é muito importante a gente já verificar no título da tabela, porque ele também pode trazer informações ali muito essenciais para a gente responder a questão, tá?
A gente tem que observar se temos rodapé na tabela, porque ele pode trazer ali alguma informação, tá, esclarecedora, alguma informação complementar que vai ser necessária para a análise dessa tabela. E verificar ali se tem alguma chamada, ou seja, alguma informação particular referindo-se a algum item específico da tabela, que também pode nos ajudar nessa interpretação, certo? Além disso, a gente tem ali que realizar essa leitura verificando todos esses elementos essenciais. Então, nesse exemplo, olha, nós temos o título, que está exatamente respondendo aquelas 3 perguntas, o que, quando e onde foi pesquisado. Nós temos ali também a leitura minuciosa das colunas e das linhas e as informações de cada célula na nossa tabela para que a gente possa realizar uma interpretação adequada, tá bem? Vamos para um exemplo, então, para que a gente possa analisar essa tabela e responder de forma adequada as alternativas que ela nos traz. Então, também é uma questão do ENAD, tá? Onde ele traz as seguintes informações na tabela. Taxa de rotatividade por setores de atividade econômica, em 2007 a 2009. Então, é importante ali analisar o que foi pesquisado, quando e onde. Ele não deixou explícito quando, onde foi pesquisado, mas a gente pode observar ali que está relacionado ao país nosso de origem. Então, e onde e quando está bem explícito ali no período de anos, tá bem? E o que foi relacionado à pesquisa também está explícito, que é a taxa de rotatividade por setores de atividade econômica. Muito bem, então ali ele nos dá os setores e depois a taxa de rotatividade, né, em percentual, olha, ele deixou destacado que é em percentual para cada ano. Aí vem as alternativas, tá? Ele diz o seguinte: a tabela acima apresenta a taxa de rotatividade no mercado formal brasileiro. Então, veja que lá no título não estava destacado onde, mas aqui, logo abaixo, ele deixa destacado isso. Entre 2007 e 2009. Com relação, como a gente pode observar ali na nossa tabela, tá? Com relação a esse que o setor, ele está, os setores como o da construção civil e o da agricultura têm baixa participação no total de vínculos trabalhistas, e que os setores de comércio e serviços a maior parte das ofertas. A taxa média nacional é a taxa média de rotatividade brasileira do período, excluídos transferências, aposentadorias, falecimentos e desligamentos por voluntários. Então, agora a gente vai avaliar as afirmações e verificar quais são as corretas, tá? Então, ali ele nos dá a primeira afirmativa. A taxa média nacional é de aproximadamente 36%. O setor de comércio e o de serviços, cujas taxas de rotatividade estão acima da taxa média nacional, tem ativa importância na taxa de rotatividade em razão do volume de vínculos trabalhistas por eles estabelecidos? Terceira afirmativa. As taxas anuais de rotatividade da indústria de transformação são superiores à taxa média nacional? E a última afirmativa. A construção civil é o setor que apresenta a maior taxa de rotatividade no mercado formal brasileiro no período considerado? Então, vamos analisar essas alternativas, tá? E verificar ali qual é a correta. Então, nesse caso, nós temos a primeira. Ele nos diz o seguinte:
A taxa média nacional é de aproximadamente 36%. Então, vamos calcular aí a taxa média nacional, que é o quê, simplesmente? É somar o total respectivo de cada ano e dividir ali por 3, né? Média, somos 3 e divido por 3. Então, eu vou somar ali 34,3, 37,5, 36, somo o que está inserido na primeira linha, tá? Não aconteceu algum erro que não está aparecendo aqui no slide, mas é só somar aqui a primeira linha, tá? Do total, somo e divido por 3. Nesse caso, eu vou ter 36%. Então, correta essa afirmativa. Segunda afirmativa. O setor de comércio e o de serviços, cujas taxas de rotatividade estão acima da taxa média nacional, tem ativa importância na taxa de rotatividade, em razão do volume de vínculos trabalhistas por eles estabelecidos. Então, se a gente fazer análise ali na tabela, temos que as taxas de rotatividade do comércio são, respectivamente, 40,3, 42,5 e 41,6 de cada ano, tá? E a taxa de rotatividade dos serviços, eles são, respectivamente, 37,6, 39,8 e 37,7. Então, todas acima da taxa média nacional, tá? Se a gente for fazer essa comparação. Nesse caso, então, a alternativa, na afirmativa, ela vai ser correta, vão estar, sim, todas acima da média nacional. Na afirmativa 3, ele nos diz: as taxas anuais de rotatividade da indústria de transformação são superiores à taxa média nacional? Então, vamos agora lá para a indústria de transformação. Se a gente fazer análise do gráfico, a gente vai verificar, então, que essas taxas de rotatividade para esse setor vai ser 34,5, 38,6 e 36,8. Então, a primeira taxa, sim, ela é superior à taxa média nacional, mas as demais não, tá? Então, lá na afirmativa, ele diz que as taxas anuais de rotatividade, todas elas, nesse caso, né, seria superior à taxa média nacional. E aí, então, a gente verifica que não é correto. Só a primeira foi superior, tá? Então, nesse caso, a afirmativa ela é incorreta. Então, por enquanto, 1 e 2, correto. Vamos analisar a 4. A construção civil é o setor que apresenta a maior taxa de rotatividade no mercado formal brasileiro no período considerado? Então, analisando ali a tabela, nós temos que as taxas de rotatividade da construção civil, elas são respectivas a cada ano. 83,4, 92,2 e 86,2. Então, em comparação a outros setores da construção civil, é sim o que apresenta a maior taxa de rotatividade, tá? Então, é importante fazer todas essas análises, essas comparações entre esses valores para a gente chegar na conclusão assertiva da questão, tá bem? Então, nesse caso, essa afirmativa também é correta, concluindo, então, que a 1, a 2 e a 4 estariam corretas. Certo? Então, eu espero ter contribuído com vocês, gráficos e tabelas. Desejo ótimos estudos para vocês e sucesso em todas as avaliações que vocês forem realizarem. Até breve, abraço e até mais.